Olá meninas, tudo bem? Então, vamos lá começar o nosso tutorial do Amando a Deus Grandemente. Sejam muito bem-vindas ao grupo, é com muita alegria que a gente está se reunindo para a gente aprender mais sobre a palavra do Senhor, para que Ele nos edifique, nos preencha, nos santifique, que Ele possa nos usar em todas as áreas da nossa vida e com todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, a começar em nós e na nossa casa. Amém? Então, o nosso estudo agora é esse daqui, com o tema Desfrutando um Caminho de Vitória. Eu já comecei a ler hoje, realmente Deus falou grandemente ao meu coração, então vocês podem utilizar aqui, tá vendo? Ou no tablet de vocês, ou no computador, no próprio celular, ou vocês podem ter a versão impressa, fica a critério de vocês, tá bom? Então eu vou tentar gravar, eu não vou aparecer, mas eu vou dar uma lida em algumas coisinhas que eu anotei pra vocês, tá? Por que é interessante a gente ter, assim, um plano de estudos da Bíblia? Porque a gente fica mais disciplinada em ler a palavra de Deus. A gente precisa aprender a ler a palavra de Deus em mais profundidade do que apenas pegar a Bíblia aqui, né? Como a gente tem aqui já em Josué. Minha Bíblia é toda rabiscada, tá, gente? Assim, pegar uns versículos, mas quando a gente lê devagar, com atenção, com essas técnicas que a gente aprende no Amando a Deus Grandemente, Deus fala com a gente de forma poderosa e parece que assim, ó, as palavrinhas fervilham, borbulham e a palavra de Deus, ela realmente consegue ser aplicada para nossa vida, tá? Então, antes da gente começar a ler, aqui diz, né? Antes da gente ler a passagem bíblica, é importante que a gente ore e peça que Deus nos ajude a entendê-la. Isso é muito importante, porque é o poder de Deus que nos dá o discernimento. E 2, a gente precisa convidar a Deus a falar conosco, convidar o Espírito Santo dele a trabalhar em nossas vidas. Então, é importante que a gente faça isso, tá? Nós estamos cobertas por uma equipe de intercessoras quando eu botei aqui, eram 18 países, mas eu vi hoje no blog americano que já são mais de 20, gente. São intercessoras de mais de 20 países que estão orando por cada uma de nós que faz esse estudo. São 20 países que esse estudo é traduzido, ele é original dos Estados Unidos, então são mais de 20 idiomas. Gente, 20 países não, 20 línguas, tá bom? E a gente tem aqui, ó, a gente tem um post semanal que eu vou também estar compartilhando com vocês a memorização de um versículo todas as semanas. Nós temos desafios, eles têm Facebook, tem Twitter, Instagram, tem um site, tem um blog, tem um app que eu baixei agora e fiquei apaixonada. Depois eu compartilho com vocês, tá bom? É um ministério muito estruturado que vale a pena a gente fazer parte, tá? E aqui vocês têm, né? Quem já recebeu aqui, sugiro que leia, porque realmente tudo é muito importante, nos ajuda a aprender a entender a palavra de Deus, tá bom, gente? Vamos agora falar um pouquinho sobre o método SOAP. O que é isso? Vocês têm aqui também, deixa eu só passar, tá? Vocês recebem na apostila de vocês, que eu já enviei, que a Lu até já compartilhou no grupo, vocês têm tudo isso aqui em português, tá? Que é bem interessante, tá aqui tudo explicadinho que a equipe da pastora Ellen Quadros, que agora tá morando em Orlando, mas é brasileira, e ela é responsável pela tradução do Loving God Greatly no Brasil, em português, e também já chegando agora aqui em Portugal, onde eu estou, tá? Então, assim, tá tudo explicadinho. Mas eu gostei, eu gosto, né? Eu fui lá no site, eu peguei uma explicaçãozinha do SOAP em inglês. E o que diz assim, quem manja inglês, né? Porque eu sei que nesse grupo tem gente poliglota, tem gente de outros países, tem gente brasileira, enfim. Mas todo mundo que fala português. Mas quem entender inglês e quiser também dar uma olhadinha aqui no lovinggodgreatly.com, diz o why SOAP. Por que a gente deve SOAP? Essa sigla SOAP, que em inglês ela significa, essa abreviação para sabão. E aqui no de português explica que o que Jesus faz com a gente, que é interessante. Jesus nos limpa, nos lava, purifica, santifica, liberta, salva. Ele é tudo de maravilhoso. E com SOAP é mais ou menos isso. Em inglês, o S, nós vamos ver daqui a pouquinho, tem cada letrinha aqui tem um significado, tá? Mas o porquê que a gente precisa utilizar essas siglas quando a gente lê a Bíblia? Por quê? É diferente quando a gente apenas lê por ler
E quando a gente ora, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, conhecimento, e a gente começa, olha, a interagir com a Escritura, com a palavra de Deus, com a Bíblia. E aí, quando a gente desacelera, a gente separa um tempinho para Deus, pra gente slow down, pra gente ficar devagarzinho, e aí sim a gente começa a entender, de repente, parece que as palavras, como eu falei ali, elas ficam borbulhando e Deus começa a falar com a gente. É como se a gente estivesse cavando mesmo lá na Bíblia, como se a gente fosse os escavadores, os arqueólogos da Bíblia. E aí a gente começa a ver mais do que simples palavras. Então a gente precisa pegar, né, ter o nosso tempinho, ter a nossa disciplina para a gente realmente estar na presença do Senhor, tá bom? Então, o que significa soap? O S em inglês é scripture, tá? Que significa a leitura, a palavra. Deixa eu botar aqui minha versão em português também. Calma aí, gente, é muito papel aqui na mesa, né? Mas vamos lá. Então, aqui, olha. As scriptures. Scriptures, deixa eu ver se é em português mesmo. As escrituras, pronto, aqui. Então, é quando a gente vai ler a escritura do dia e nós vamos transcrever com a nossa mão. Enquanto a gente copia algo, Deus vai falando com a gente. Eu não sei se lá na escola vocês lembram que quando assim o professor mandava a gente copiar, a gente prestava mais atenção. Então, Deus vai revelando seus segredos enquanto a gente dedica a Ele uma parte do nosso tempo, que a gente para e fala, Senhor, Tu és prioridade na minha vida. E aí, Deus vai começar a falar com a gente enquanto a gente escreve. Escreve e lê, né? O O significa observação. O que você está vendo nesses versículos? Que também tá tudo aqui, tá, gente? Aqui a pessoa optou em escrever tudo em forma de texto. A gente pode também fazer em forma de coisas bem pontuais, tá? Em inglês fala bullet points. E a gente pode fazer isso. O que você tá vendo? O que te chamou a atenção? Tá tudo aqui. Qual que é o público-alvo? Tem alguma palavra que te chama a atenção? Normalmente, para a gente fazer esse estudo, demora mais ou menos de 10 a 15 minutos, podendo assim demorar mais um pouquinho, dependendo do dia e dependendo do quanto tempo que você está disposta, né, a dedicar ao Senhor. A palavra A, cadê nós aqui, gente? Perdão, aqui. O A é application. Como que essa palavra que eu acabei de ler, que eu acabei de escrever, que eu acabei de observar, como que essa palavra fala comigo? O que Deus está querendo falar comigo hoje? Então, isso é importante porque aí nós vamos aqui, como vocês vão ver, application, escrever tudo. E aí é escrever mesmo em texto, sabe? E aqui tem até bom que tem um exemplo para vocês lerem. Depois em inglês também tem exemplo. Como que a gente pode? Porque a gente, eu falo um tempo atrás, eu não sabia fazer isso. E o Loving God Greatly maravilhosamente tem me ensinado muito. A gente cresce espiritualmente quando a gente começa a entender a palavra do Senhor e interage com ela. Então essa, e depois o P finalmente de prayer, que é a oração em inglês, e nós vamos pegar tudo isso que a gente escreveu, tudo que nós observamos, tudo que nós aplicamos para a nossa vida, né? Tipo, quais são as mudanças que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que eu preciso fazer? Alguma frase que, sabe, que te chamou a atenção, que Deus falou contigo? Agora vamos transformar isso em uma oração. Se Deus falou de repente algum pecado oculto, trouxe à memória alguma pessoa que a gente precisa perdoar, nós vamos anotar aqui. E aí nós vamos escrever uma oração. E aqui também tem, querido Senhor, por favor, me ajude a ser, nananana, ok? Então tem isso, em inglês também tem, tá vendo a pessoa que preferiu escrever como bullet points? Vocês fiquem à vontade para fazer como vocês quiserem. Deixa eu mostrar para vocês minha leiturinha de hoje, espero que vocês tenham entendido, tá? Eu ainda vou encadernar o meu, tá, gente? Ai, meu Deus, deixa eu ver se consigo mostrar isso pra vocês. Semana 1 começou hoje, segunda-feira. Esteja na palavra de Deus todos os dias, tá? Então é legal, coloca a datazinha que vocês fizeram. Tem a leitura. A gente tem que ler Josué de 1, 5 a 9. Mas o método SOAP é Josué 1, 8. Então é esse daqui que a gente vai transcrever e fazer toda a nossa reflexão. E também indicado como leitura adicional, a gente lê Josué 1, de 10 a 18. Então, resumindo, nós vamos ler Josué 1,
de 5 a 18. Não é isso? De 5, passamos pelo 8, 9, 10 até o 18. E olha, eu vou te dizer, Deus falou comigo muito nessa leitura adicional. Sinceramente, para mim, foi a melhor parte. Para mim, devido ao que eu estou vivendo, tá? Então, Deus falou muito comigo entre os versículos 16 e o 18, Josué 1, 16 e 18. Falou comigo com meus 3 filhos, que nós fizemos juntos. E depois aqui. Então, mostrar para vocês como que está o meu. Tá? Ainda vou fazer os objetivos e a oração. Vou fazer amanhã junto, tá? Em família. Nós estamos fazendo juntos. Eu sei que ela é individual. E aqui começa. Então, eu comecei aqui segunda-feira. Coloquei o adicional, transcrevi o texto, fiz a observação, fiz a aplicação e fiz a minha oração. Pronto, tá bom? Então, assim, não tem mistério. Amanhã a gente começa a leitura de Josué. E se vocês tiverem dúvida, gente, podem me mandar zapzinho, perguntem no grupo. Quem souber também pode responder. A Luciana é nossa líder do grupo. Tem a Adriana também, que é líder de um outro grupo no Brasil. E ela também está à nossa disposição, graças a Deus. Deus envia anjos para nos ajudar, tá bom, gente? Então, façam suas perguntas. Vamos juntas. Eu só preciso ver com vocês. Eu tô com a Naí e com a filha dela no domingo, pra gente fazer o estudo com ela. Eu tenho agora a Tatiana aqui de Portugal, da minha cidade, que a gente vai ver ainda, né, Tati? Que dia que a gente vai se reunir. E tem a Aline, que tá na Noruega. E, ai, Jesus, tem uma outra amada linda do Brasil. A gente precisa se reunir, então,